Eu desejo que Deus ministre no seu coração de uma maneira toda especial nessa noite, em nome de Jesus. Que essa palavra possa transformar você, possa afastar você do pecado, santificando a sua vida, ministrando no seu coração e produzindo dentro de você a maior e mais poderosa paixão que existe no mundo, sabe? Que é o amor de Deus. Essa é a mais poderosa e importante paixão que existe no mundo. Então, Efésios 4 diz assim, a partir do verso 11: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeição ou à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Vamos pedir ao Senhor que traga revelação, que aqueça o nosso coração nesse momento. Amém? Fala assim com Deus: Pai, fala comigo, fala com o meu coração, encha o meu coração da Tua palavra, que o Senhor possa me abastecer de vida nessa noite, em nome de Jesus. Então, além desse texto, eu queria ministrar outro também, mas quando a gente manda, às vezes, ler aqui, ler ali, vira uma atrapalhação. E eu vou ler para você, porque 2 Timóteo 2 diz assim: E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Essa palavra aqui, a homens fiéis, pode muito bem ser substituída por cristãos fiéis, né? Por pessoas fiéis, homens e mulheres. Então, Timóteo está falando de todos nós. Paulo, na verdade, está falando a Timóteo, mas está falando para todos nós. Confia, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a pessoas fiéis, a cristãos fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outras pessoas. Então, hoje à noite, eu queria resgatar na verdade, talvez eu pedi ao Espírito Santo que, na verdade, restaurasse no nosso coração a compreensão plena, correta, do que é, de fato, a igreja, né? Então, durante muitos anos, a igreja ela se tornou uma organização religiosa. E, durante alguns anos, a igreja, para muita gente, era um organismo vivo. Mas, no fundo, o que a igreja é mesmo é uma família. É uma família espiritual. Isso é a igreja. E se Deus restaurar no nosso coração a compreensão de que a igreja é uma família espiritual, hoje à noite nós teremos grandes dividendos espirituais na nossa vida. Porque a palavra de Deus, quando ela traz o ensino correto para a nossa vida, então nós vivemos uma prática correta da vida cristã. Então, a comunidade da graça, ela acredita firmemente, amados, nós acreditamos nisso que eu vou falar agora à noite, que o ensino ele é transmitido através da vida pessoal. O ensino mais importante, ele é transmitido através do testemunho, que é a nossa vida pessoal. Então, assim como Jesus, ele andou naquele tempo, e ele foi um exemplo vivo de amor, de cuidado, de serviço, de compaixão, de acolhimento, de misericórdia. A igreja, ela é o corpo de Cristo.
ela é a extensão. Quando Jesus foi embora, as últimas palavras de alguém sempre é alguma coisa muito importante. Eu acredito que no leito de morte, quando alguém está prestes a morrer, ela dá as últimas orientações. Viviane estava conversando comigo sobre um pastor agora que morreu. Na verdade, nós tivemos duas perdas na comunidade da graça pela Covid-19. O pastor Cleito, de José Bonifácio, e o pastor Sérgio, lá da comunidade de Valadares, liderada pelo pastor Horácio. Muitos de vocês já conhecem, porque ele já esteve aqui também com a gente. E o pastor Sérgio, quando estava prestes a morrer, Viviane estava me dizendo que ele chamou a esposa, não foi? As irmãs compartilharam isso lá no encontro agora de mulheres que houve em São Paulo, Viviane estava lá. E ele chamou a esposa e ele deu as últimas instruções, as últimas orientações, e ele mesmo disse, olha, eu vou morrer. Ele sabia que ele ia morrer, e ele trouxe, então, ele chamou a esposa no hospital e deu as orientações mais importantes que ela precisava para poder conduzir, organizar toda a casa dela. E é interessante que um dia o Senhor falou isso também com um rei. O Senhor chamou o rei e diz assim, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. E a ideia de pôr em ordem ali era providenciar um sucessor. Então, o rei tinha que providenciar um sucessor e organizar o reino para que, quando ele morresse, ele pudesse, então, deixar o seu reino organizado. E é interessante porque ele faz uma das orações mais lindas do Antigo Testamento, onde ele diz, Senhor, lembra-te de que andei com inteireza diante do Senhor, fiz o que era reto perante o Senhor, e ele diz, Senhor, eu não quero morrer. E a Bíblia diz que o profeta Isaías, antes de sair do pátio do palácio, o Senhor falou ao profeta Isaías e diz assim, volta, e diz a ele que ele tem mais 15 anos de vida. E Ezequias então viveu mais 15 anos depois daquela oração, porque as últimas palavras de uma pessoa são muito importantes. E quais foram as últimas palavras de Jesus? Vocês lembram? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Jesus não disse, ganhai muito dinheiro, tenham igrejas grandiosas, suntuosas, prédios maravilhosos. Sabe, eu acho que essas coisas facilitam, ajudam até, né, a expansão do Evangelho, mas não é a prioridade da igreja. Né? Tenham muito dinheiro no caixa da igreja, tenham, sabe, ganhem o mundo. Não foi isso que Jesus falou em suas últimas palavras. O que ele disse? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é muito importante. Se você fizer o que Jesus ordenou, Ele vai estar com você. A mão do Senhor vai estar sobre a sua vida, vai estar te fortalecendo, vai estar te abençoando, vai estar operando com você. Então, na verdade, a mensagem do cristianismo, a mensagem mais importante do cristianismo é arrependimento e salvação. Essa é a mensagem mais importante do cristianismo. Arrependimento e salvação. E essa mensagem, ela é seguida claramente por mudança de vida. Não há possibilidade de nós demonstrarmos arrependimento e salvação se não houver mudança de vida. A mudança de vida é o fruto. O que acontece na nossa vida, arrependimento e em seguida salvação, porque o arrependimento precede a salvação. Sem arrependimento, não tem como haver salvação se não há arrependimento. Arrependimento de quê? De
dessa vida que o homem leva de independência de Deus. Nós, quando nos aproximamos de Deus, não nos arrependemos dos nossos pecadinhos. Não é esse o problema do ser humano. Nós nos arrependemos do pecado original. Que pecado original é esse? Aquele desejo que brotou no coração de Adão de se afastar de Deus, de se separar de Deus. Quando Deus ordena ao homem que ele não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, e Adão, então, ele come daquele fruto, ele se alimenta da desobediência, então ele prefere ouvir, não somente Adão, mas o primeiro casal, eles preferem ouvir a voz da serpente. Imagina, o pai dá uma direção, e eles então ouviram a voz da serpente, eles se alimentaram do fruto, né, da desobediência, e ao se alimentarem do fruto da desobediência, no fundo, o que havia no coração daquele casal era um desejo de se separar de Deus. O pecado entrou e eles se separaram de Deus, e por conta disso, o homem se tornou independente de Deus. Ao invés de filho de Deus, ele se tornou agora filho do diabo. Então, quando nós nos arrependemos, é muito forte, é muito duro dizer isso, mas é a realidade. Quando nós nos arrependemos porque traímos a nossa mulher, ou porque fumamos, ou porque bebemos, ou porque nos prostituímos. Não são esses pecados principais. Sim, esses pecados podem levar o homem à morte, inclusive à morte espiritual, mas a questão fundamental não é essa. O gerador de todos esses pecados é a independência, é o desejo de se separar de Deus. Esse foi o problema, esse foi o pecado original, né? A independência, a desobediência, o desejo de se afastar de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, quando nós nos arrependemos e somos agraciados, né, pela salvação de Deus, nós nos aproximamos. Arrependimento, a própria natureza da palavra arrependimento, metanoia, que é, né, meia volta, que é mudança, metamorfose, né, transformação, mudança de mente, de coração. Então nós estávamos caminhando para longe de Deus, e quando nós nos arrependemos, nós damos meia volta. Esse é o sentido da palavra metanoia. E nós então voltamos de novo. Sabe, o que é arrependimento? Para você entender e ficar bem claro para você, arrependimento é aquela atitude que o filho pródigo teve quando ele estava lá no chiqueiro, quando ele estava desejando se alimentar das alfarrobas, das comidas dos porcos, e ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então ele se arrepende. A Bíblia diz que ele, caindo em si, ele se lembrou: quantos jornaleiros, quantos empregados de meu pai têm alimento em abundância e eu estou aqui perecendo de fome. E ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E a Bíblia diz então que ele se levanta do jeito que está, ele não toma banho, ele não procura, sabe, eu vou me disfarçar aqui para o meu pai me receber melhor. Não, ele vai do jeito que está, e ele chega lá diante do pai e diz: pai, pequei contra o Senhor, Deus dos céus e a terra, e pequei contra o Senhor, torna-me como um dos teus empregados. E o pai disse: não, aqui não tem espaço para filho virar empregado, filho é filho. E a Bíblia diz então que o pai bota um anel, bota sandália, bota roupa, para que ele seja identificado como filho. Então essa viagem de volta, é esse trabalhar de Deus no nosso coração, sabe? A salvação é esse anel, é esse selo que Deus colocou no seu dedo, na sua alma, no seu coração, no seu espírito, e agora você é salvo, e agora Deus está trocando as vestes. Nós somos desafiados pelo apóstolo Paulo para todos os dias nos despir do velho homem e nos vestir do novo, que se renova em verdadeira justiça e santidade. Que coisa tremenda, aleluia. Então, na verdade, quando nós sofremos a salvação, né, experimentamos a salvação, nossa vida muda, inevitavelmente muda, não tem possibilidade. Não existe como você se arrepender, ser salvo e não ter uma vida nova. É impossível isso. E é importante dizer que esse processo, ele revela o nosso coração, porque esse novo padrão de vida, ele gera em nós confiança, equilíbrio, amor, paciência, ao lidarmos com os sofrimentos, com as dificuldades, gera perseverança, lealdade. Isso é importante, porque
o fruto do Espírito começa, na verdade, a ser algo natural na vida do discípulo. Todo discípulo, toda pessoa que foi transformada por Jesus, ela tem o fruto do Espírito, que se manifesta de muitas maneiras. Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, né, fé, domínio próprio. Então, é interessante porque você pode crescer tanto nesse fruto que não há limites, não há lei, não há impedimento, não há regras. Você tem amor demais hoje, viu, Nalva? Você tá muito cheia do amor, então Deus agora vai segurar você aqui. Não, de maneira nenhuma, não há lei contra essas coisas. A Bíblia diz que não há lei, não há limites. Então, esse ensino, esse mover novo de Deus acontece por meio do discipulado. Como é isso? Um cristão mais maduro serve e ensina outro que está começando a sua vida cristã. Muitos erros eu não teria cometido na minha vida, na adolescência, na juventude, se eu tivesse um discipulador. Eu não tinha essa visão, eu não tinha esse entendimento. Mas, graças a Deus, nos primeiros anos de seminário, eu conheci Viviane e vi a comunidade nascer aqui em Salvador e pude perceber como é diferente quando nós andamos com Deus e Deus coloca pessoas mais maduras para nos ajudarem para nos ajudar a crescer espiritualmente. Como é bom quando você tem um discipulador, você tem alguém que te ama, você tem alguém que tem o caráter de Jesus, que não é perfeita, é importante deixar isso claro, essa pessoa não é perfeita, ela tem pecados, ela tem falhas, mas em Deus ela é mais madura, e aonde você está, talvez, né, patinando, você está com dificuldade, ela já passou e ela pode ter uma palavra, pode ter uma direção, uma orientação, ela conhece a palavra, porque todo discipulado não é baseado no que a pessoa quer, não é baseado na vontade do discipulador, é baseado na palavra, é baseado, né, na vida que a palavra tem para nos oferecer. Porque se eu sou discipulador de alguém, de algum irmão na igreja, não é o que eu quero que precisa ser estabelecido na vida dele, mas é aquilo que nós falamos na semana passada, né? A vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então, é importante porque esse movimento, esse ciclo poderoso, virtuoso, onde um cristão mais maduro serve e ensina a outro que está começando a vida cristã, precisa fluir no nosso meio. Sabe, os valores, todos os valores, os demais valores, eles estão presentes no discipulado. Não é possível haver discipulado sem relacionamento e amizade. O discipulado flui no meio da igreja, flui entre os irmãos através de relacionamentos e amizade saudável. Isso é importante ficar claro. E essa ideia da igreja como alguma coisa onde eu vou para assistir o culto e depois voltar para casa, ela não é cristã. Você precisa saber disso hoje. Essa compreensão que a gente tem, eu vou para a igreja assistir o culto e depois eu vou voltar para casa. Você não é membro de um clube, você é parte de uma família. E como parte de uma família, você tem responsabilidades. A gente tem falado isso com as nossas filhas, eu já tenho dito isso a vocês várias vezes. Nossas filhas, mesmo pequenininhas, mas elas têm responsabilidades lá dentro de casa. Uma lava vasilha, outra varre o chão, a outra troca a água do gato. Juju é responsável por trocar a água do gato. Estou sempre perguntando, Juju, trocou a água do gato? Troquei, papai. Fernandinha é responsável por limpar, né, a sujeirinha que o gato faz lá na caixinha dele. Todo mundo tem responsabilidade. É engraçado que às vezes ela está pegando assim um negócio. Ai, que nojo, papai. Vai ter que fazer, cara. O gato não é seu? Você não é a dona do gato? Tem responsabilidade. E é importante que na família todo mundo tem responsabilidades, tem atividades, sabe? Entenda isso. E a gente precisa restaurar isso no coração da igreja, que nós somos uma família. Os relacionamentos aqui, eles são verdadeiros. Por isso que eu levo a igreja muito a sério, amados. Muito a sério. A nossa visão responde uma pergunta. Jorge sempre fala sobre isso. A nossa visão responde uma pergunta. O que queremos ser?
a comunidade. É uma igreja, está até fechada aqui para vocês verem, né? Vou tirar aqui rapidamente, não tem nenhum celular aqui, mas é uma igreja família. E o que essa igreja família faz? Vive o amor de Cristo, alcança o próximo e forma discípulos. Essa é a nossa visão e ela responde o que nós queremos ser. Uma igreja família, é o que nós queremos ser. Isso é importante a gente saber, porque muitas vezes as pessoas entendem assim, uma igreja família, é uma igreja que fala sobre família, né? Uma igreja que defende a família, né? Não, não é isso não, amados. O que é uma igreja família? Então, não significa uma igreja que se preocupa somente com a família. Não, não é isso. Significa uma igreja que é uma família mesmo. Nós somos a família de Deus. Vocês vão ver isso aqui. Tem versículos, tem textos muito claros em Efésios falando sobre isso. Onde as pessoas têm relacionamentos e aliança de fidelidade. Eu tenho um compromisso com meu irmão, eu tenho um compromisso com a minha irmã. Se preocupam uns com os outros de forma verdadeira. Os mais maduros, como eu já disse aqui, cuidam dos mais jovens. É a família de Deus na terra. Quando Deus estabeleceu a igreja, Ele não colocou uma organização na terra, Ele colocou o seu corpo. E nós somos identificados como família de Deus. Efésios 2,19 fala sobre isso. O que Efésios fala? Assim não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O que você é? Parte da família de Deus. Diga comigo, eu sou parte, eu sou membro da família de Deus. Eu não sou membro de uma organização religiosa. Isso precisa ficar claro para você. Porque na família a gente se aborrece, tem chateação, tem desentendimento, mas a gente se acerta. A gente não vai embora. A gente não larga a nossa família. De vez em quando a gente se aborrece, se desentende. Dá até aquela vontade, eu vou largar tudo isso aqui e vou embora. Mas daqui a pouco você para, você olha para os filhos, olha para a esposa, olha para os compromissos da esposa, olha para você e diz, eu não posso largar isso aqui. Isso aqui é a coisa mais preciosa que eu tenho. Como é que eu vou largar isso aqui? Como é que eu vou largar a minha família? Como é que eu vou largar minha esposa e minhas duas encrenquinhas ali? Né? Como é que eu vou largar minhas duas preciosidades? Né? Não posso. Como é que eu vou largar minha família espiritual? Porque houve algum desentendimento, alguma chateação? Não. E, na verdade, eu tenho dito sobre isso. Nós precisamos proteger uns aos outros. Os relacionamentos na igreja, o diabo tem investido muito nisso. Sabe, de jogar um irmão contra o outro. E a gente precisa proteger as nossas relações. Nós somos responsáveis. Filipenses fala sobre isso. Cada um não cuide propriamente do que é seu, mas cuide do que é do outro. Esse é o entendimento que diz respeito à igreja. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Então, uma igreja família. Nós nos preocupamos uns com os outros. E qual é o papel dessa igreja? Qual é o papel dessa família? Expressar o amor de Cristo. Esse é o nosso papel, amados. Nós não estamos aqui no mundo para expressar as riquezas de Cristo. Não estamos aqui no mundo para... Até podemos falar das riquezas da glória de Cristo, como cantava Cláudio Claro, né? Morreu recentemente. Nós podemos expressar as riquezas da glória de Cristo, mas o nosso papel, amados, fundamental é expressar o amor de Cristo, colocando, sabe, os nossos dons, os nossos talentos que Deus nos deu para abençoar uns aos outros e formar uma família forte, uma família unida, tornando-nos, sabe, instrumentos do Senhor na nossa casa, no casamento, nos nossos relacionamentos, no trabalho, na nossa profissão. Sabe, a gente precisa entender isso. Isso que foi estabelecido aqui é palavra, é algo sério. Vivendo o amor de Cristo. O que seria isso? É uma igreja que é um lugar de aceitação, não de exclusão. As pessoas são amadas, amados, sem distinção de cor, de raça, de sexo, de idade, de condição social ou saúde física. A pessoa chega aqui, tem dinheiro, aí a gente chega, né, com
relógio bonito e tal, e Tiago fala assim, aí vocês dão os primeiros lugares para essas pessoas, vocês não estão fazendo acepção de pessoas? A pessoa chega com uma roupa bonita na igreja, chega com um carrão e tal, e de repente ela tem os primeiros lugares, ela tem as melhores posições, vocês não estão se tornando juízes de pensamentos iníquos, né? de pensamentos malignos? Então, a igreja não é isso. A igreja não é um lugar de posição, de disputa de poder, de brigas, de desentendimentos. Não, amados. Se nós tivermos essa compreensão no nosso coração de que nós somos uma família, nós nunca vamos abandonar a igreja. Nunca, nunca vamos abandonar. Nunca vamos abandonar os nossos irmãos. Não vamos fazer isso, não. Porque nós vamos entender que somos parte de uma família, nós vamos corrigir os nossos erros, nós vamos nos arrepender. Porque nós somos falhos, amados. Mesmo tendo o Espírito Santo de Deus, nossa alma está em processo de santificação. Não significa que o trabalho está pronto, não significa que a obra está concluída. Você é um edifício que está em obras. Deus está trabalhando. Ontem foi falado aqui no encontro de casais sobre temperamento, sobre caráter. Né? O temperamento é algo que pode ser melhorado, o caráter é algo que pode ser mudado. O caráter muda, o temperamento não. E Deus está trabalhando no nosso temperamento, no nosso caráter. Deus está transformando, Deus está operando na nossa vida de uma forma muito poderosa. Não está pronto, você não está pronto. E aí, quando olha para os nossos pecados, as nossas falhas, nós somos condescendentes, nós somos misericordiosos. Nós olhamos para as nossas falhas, nós olhamos para os nossos pecados, e a gente diz, mas né, não é tão grave. E, de repente, quando a gente olha para o do nosso irmão, a gente, então, né, descarrega tudo ali, porque o pecado do nosso irmão é muito grave, é muito sério. Mas esse não tem que ser o espírito da nossa igreja. Sabe, amados, o ambiente da igreja tem que ser um ambiente de conserto. Se houve pecado, se há pecado, tem que haver arrependimento, porque o arrependimento é a cura para as relações, sabe, serem estabelecidas. Então é importante que haja arrependimento. O que nós temos visto hoje, muitas vezes, é que o coração das pessoas estão endurecidas, as pessoas pecam e não se arrependem, e se acham ainda que estão corretas. Então, as pessoas na igreja, elas precisam entender que há uma disposição contínua, tem que haver uma disposição contínua de limpar os pés uns dos outros, sabe? Nós somos responsáveis uns pelos outros. Esse espírito, esse entendimento, Deus quer restaurar no nosso meio. Aqui tem que ser um ambiente, sabe, amados, propício, um ambiente próprio para reconhecer os erros, orar uns pelos outros e vivermos juntos, integrados e curados. Isso é a igreja. Isso é a igreja. Amém? Isso é a igreja. Então esse é um lugar de nós vivermos o amor de Cristo. Quando eu olho para o meu irmão, eu vejo Cristo nele. O Ralph Neighbor fala muito sobre isso. O Cristo que habita em mim, saúda o Cristo que habita em você. Amém? Então, viver o amor de Cristo significa amar e servir as pessoas como o próprio Jesus faria. Mas a igreja é o corpo cuja cabeça é o Cristo. Amém? Você tem um cabeça, nós temos o cabeça. O cabeça da igreja não é o pastor. Ai de mim se fosse o cabeça da igreja. Misericórdia de mim. O cabeça da igreja é Jesus. E ele estabeleceu isso. E o que ele estabeleceu? João 13. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Que vos ameis uns aos outros. 1 João 3. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Esse é o nosso desafio, vivendo o amor de Cristo. Segunda coisa, terceira coisa, alcançando o próximo. Alcançar o próximo significa mostrar para as pessoas do nosso convívio, a partir da nossa família, o cônjuge, nossa esposa, nossos filhos,
amigos, familiares, colegas, né, de trabalho, vizinhos e tudo mais assim por diante, uma conduta exemplar. Sabe, amados, o cristão hoje ele tem perdido as suas referências. Você não pode ser cristão de qualquer jeito. Você não pode ser cristão vivendo uma vida que as pessoas não olhem para você e digam assim: poxa, eu queria ser cristão como meu irmão. Eu queria ser cristão como você. Eu queria ser cristão como você. Então, é importante a gente entender, porque o cristão, ele tem o Espírito de Deus. Ele tem uma presença alegre. Ele é confiante. O cristão, ele é humilde. Isso é importante. Nós precisamos explicar para as pessoas a razão, a esperança que nós temos, falando não do que nós conquistamos, mas falando do que Jesus é e do que Ele nos proporcionou, nova vida. Essa mensagem, venha para o Evangelho, Ele vai te dar carro novo, vai te dar casa nova, vai te dar isso, vai te dar aquilo. Essa mensagem não é evangélica, não é cristã. A mensagem evangélica é: venha para Jesus e carregue a sua cruz. Essa é a mensagem do Evangelho. Somos abençoados quando andamos com Deus? Somos abençoados. Mas nossa vida não é aqui, nossa pátria não é aqui. Nossa vida não é aqui. Nós estamos perdendo essa compreensão de que nossa vida eterna, ela é eterna. Não é aqui. Ela até começa aqui. Mas essa mensagem, venha para Jesus, Ele vai te dar uma mulher bonita, Ele vai te dar um carro novo, Ele vai te dar uma casa nova, Ele vai te dar uma conta bancária recheada. Cuidado com essa mensagem, porque ela não é evangélica. A mensagem do Evangelho é: cada um negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E, amados, se nós fizermos isso, lá sim, nós receberemos uma coroa da vida. A Bíblia diz que a vida que Deus tem preparado para nós, ela é incomparavelmente maior, melhor do que tudo que nós podemos ver ou pensar nesse mundo. Sabe, amados, o que nós viveremos na glória não tem descrição. A mente humana não é capaz de compreender as riquezas da glória de Cristo, aquilo que estão, as coisas que estão preparadas para nós, e muitas vezes nosso coração está preso aqui nas coisas desse mundo, na vida desse mundo, e é importante nós entendermos, amado, que o que Deus preparou para nós, o olho não viu, o ouvido não ouviu, nós não entendemos, a nossa mente humana não consegue. Nós podemos ter um vislumbre, mas a nossa mente não consegue. Nós, quando chegarmos no céu, seremos todos os dias surpreendidos com algo grande, algo poderoso, algo maravilhoso, que Deus preparou para nós, e tudo que nós passamos aqui, esse breve momentinho que o salmista fala, que é como um vapor de fumaça, né? A vida humana, 70 anos, comparada à eternidade, é um vapor de fumaça. Então essa vida aqui, que é tão, que é tão efêmera, que é tão passageira, que é tão pequenininha, ela ficará para trás em relação àquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós não temos a compreensão da grandeza. A Bíblia tenta descrever de alguma forma as riquezas, a beleza da glória, do que será a vida vindoura, e nós precisamos ter essa esperança que as nossas dificuldades aqui, as nossas lutas aqui, elas passarão, essas coisas não serão a marca da nossa vida, mas a marca da nossa vida será dias gloriosos com o nosso Rei, com o Senhor, será morar, sim, em mansões celestiais, em lugares que nós nunca imaginaríamos que iríamos viver e desfrutar da presença de Deus. Você pode imaginar um lugar que não tem fome, não tem pecado, não tem morte, não tem dor, não tem doença, não tem sofrimento, não tem egoísmo, não tem violência? Você já pensou, você está andando na rua do céu e aí vem um anjo com você? Levante as mãos. Aí o anjo diz: meu Deus, aqui tem ladrão. Não, eu vim te abençoar. Aí você: meu Deus, que coisa boa. O anjo aparece assim na sua frente, aí só porque Deus mandou te dar. Daqui a pouco você está virando a esquina ali, o outro anjo, aí você: meu Deus, né? Não tem essa coisa, é um assalto, passa o celular. No céu não vai ter essas coisas, amados. Tem gente que até anda com o celular reserva, né? Para dar para o bandido. Eu lembro de uma história que o Geraldo contou,
E Geraldo um dia veio rindo, eu vi ele vindo lá de baixo, eu estava aqui abrindo o portão, ele veio lá de baixo, aí ele veio rindo, né? Veio rindo e tal, não sei o quê. Aí eu falei, tá rindo de quê, Geraldo? Ele, você não sabe o que aconteceu, pastor. O ladrão entrou no ônibus e aí roubou o celular de todo mundo, pastor. Foi mesmo, e você está rindo por isso? Não, eu estou rindo porque quando eu fui dar o meu para ele, ele disse, esse aí eu não quero não, é peba. Ele falou, esse aí eu não quero não, é peba, pode ficar. Todo mundo perdeu, menos eu. Falei, você está rindo por isso? É, sujeito. Ele, meu celular está aqui, é peba, mas está comigo, né? Tá bom. No céu não vai ter isso, ladrão querendo te roubar. Não, não vai. Vivendo o amor de Cristo e alcançando o próximo. Nós temos um grande desafio, porque quando nós chegarmos na glória, nós teremos que chegar com as mãos cheias. Tem uma peça antiga, né? Jane, mostre-me suas mãos. Eu achava engraçada aquela peça. Senhor, eu não sabia que você ia voltar tão rápido. Senhor, eu não sabia que o Senhor iria vir logo. Senhor, eu não tive tempo. Senhor. E a gente precisa, amados, alcançar o próximo. E às vezes o próximo está tão próximo da gente, mas a gente não fala, a gente não mostra o amor de Deus. O Cristo mais bonito que alguém pode ver tem que estar dentro de você. Guarda isso no teu coração nessa noite. A mensagem mais importante do Evangelho, mais impactante do Evangelho, ela vai ser ministrada através do Cristo que está dentro de você. Muitas pessoas têm uma compreensão totalmente errada do Evangelho por causa da maneira que Cristo é visto na vida das pessoas. Truculento, vingativo, se fez alguma coisa, vai descer um raio do céu, vai matar, vai destruir, vai acabar com tudo. E hoje eu percebo que nós temos um desafio poderoso como igreja. Nós temos uma visão tão linda, uma igreja família, que vive o amor de Cristo, alcança o próximo. Como nós vamos alcançar o próximo? Através da nossa vida, através do Cristo que habita dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Então, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. E tem gente condenando todo mundo hoje. A pessoa está condenando. Sabe? Palavra de condenação. Entenda, vai chegar o dia que ele, o Senhor da glória, vai condenar. Mas esse tempo que nós estamos vivendo agora não é um tempo de condenação. João diz isso, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mateus 18:11, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Eu e você. Nós. 1 Pedro, antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. O que Deus fez na minha vida? Eu fico pensando às vezes, meu Deus, se eu não tivesse o Senhor Jesus na minha vida, como eu estaria hoje? Onde eu estaria hoje? Com quem eu estaria casado? Como estaria a minha vida? Eu acho que, não sei, mas talvez nem vivo eu estivesse. Eu tenho razões e testemunhos e eu tenho condições, e você também, de ministrar o coração de qualquer pessoa a respeito do que Deus fez na nossa vida. É tão importante você falar do que Deus fez na sua vida, da forma correta, de uma forma poderosa, amorosa, sabe? Às vezes, para ganhar alguém, nós precisamos não olhar para o pecado dela, mas olhar para aquilo que Deus quer fazer, olhar lá na frente. Lá na frente. Os discípulos, quando Paulo estava perseguindo a igreja, estavam olhando para o que ele estava fazendo. E o próprio Ananias falou, Senhor, não vou não. Aquele homem, o senhor não ouviu falar dele não? Que ele está arrebentando, entrando nas casas, destruindo a igreja de Deus. Jesus fala com ele, Ananias, esse para mim é um vaso escolhido. Vai,
E quando Ananias ora por Paulo, as escamas caem dos olhos de Paulo, e naquele momento ali, Paulo se torna uma nova pessoa. Quantas pessoas, quantas pessoas nós conhecemos que nós precisamos ver lá na frente? Se você for olhar para o que a pessoa está fazendo agora, você é miserável, morre logo. Vá logo abraçar o capiroto. Porque a pessoa é ruim, né? É ruim. Mas você tem que olhar lá na frente e ministrar e pedir a Deus para que as escamas dos olhos dessas pessoas caiam, para que elas se tornem nova criatura em Cristo Jesus. E por último, formando discípulos. Essa é a visão. Uma igreja família vive o amor de Cristo, alcança o próximo e forma discípulos. Formar é algo muito difícil. Não é fácil. Sabe, informar é mais fácil. Formar é jogar informação. Mas formar é moldar. Formar é dar forma. E que forma é essa? A forma de Cristo. Não é a nossa forma. É a forma de Cristo. Então, o propósito principal da igreja é fazer discípulos. Pessoas que são semelhantes a Cristo em seu caráter, em suas ações, que têm o Espírito Santo habitando, governando os seus corações, habitando as suas vidas. Ou seja, ser um membro da comunidade da graça é se comprometer em amar, servir, ensinar, discipular outros, e outros, e outros, e outros também. Escuta isso aqui. Não existe no nosso meio um papel para meros espectadores. Vai chegar o dia que você vai ser cobrado. Vai chegar o dia que você vai ser desafiado a pegar no arado. E às vezes a solução para as nossas questões está no pegar no arado. Você já notou que às vezes a gente está envolvido com as nossas vidas, com os nossos embaraços, as nossas dificuldades, e é quando a gente começa a obedecer, a servir a Deus, a fazer a obra de Deus, que as coisas que nós estamos buscando e pedindo a Deus que se resolvam há tanto tempo são resolvidas? Você já notou isso? Já reparou isso? Quando você faz as coisas de Deus, Deus trabalha por você. Isso é importante, isso é de uma importância. Isso precisa ser como escamas que caem dos nossos olhos hoje à noite, em nome de Jesus. Às vezes a gente está lutando, está correndo atrás, a gente está, pelejando com alguma coisa, e de repente, quando a gente pega no arado, quando a gente obedece a Deus, quando a gente começa a formar pessoas, quando a gente começa a trabalhar na vida de alguém, quando a gente começa a ser exemplo, a discipular, a ministrar na vida de alguém, cuidar das coisas que realmente são importantes para Deus, porque vidas é que importam para Deus. A Bíblia diz que aquele que ganha almas é sábio. Então, a formação de vidas, o cuidado de pessoas, como é difícil, amado, você que cuida, você que é líder de GECEM, você que é líder de pequenos grupos aqui na igreja, a pessoa chega lá cheia de dificuldades, cheia de problemas, aí você tem que gastar tempo com aquela pessoa, você tem que discipular, você tem que amar, tem que perdoar, tem que ensinar aquela pessoa a respeito das coisas de Deus, desde o beabá, do leitinho espiritual, como Pedro fala. Então, desde as pequenas coisas ali, a gente precisa, e Paulo também, a gente precisa ensinar aquelas pessoas a como se portar, a como perdoar, a como ler a Bíblia, a como tratar o marido, a como tratar a esposa, a como cuidar das suas coisas, cuidar do seu coração. E a gente precisa ensinar todas essas coisas. Isso dá um trabalhão. A gente às vezes tem que voltar a ensinar tudo de novo, olha, não, cuidado com isso daqui, cuidado com essas decisões que você está tomando. E aí você senta, depois do GECEM, gasta tempo, come um negócio junto e ali ensina, ministra e toma um cafezinho, e daqui a pouco, olha, o que você está fazendo não está certo, isso vai destruir sua vida. E aí a pessoa te ouve, aí ela começa a largar, aqueles pecados de estimação, começa a tomar decisões acertadas, aí ela vai crescendo espiritualmente. Daqui a pouco tem outra questão, você tem que ensinar de novo, você tem com amor e carinho chamar para perto, olha, cuidado com essa atitude, cuidado com esse comportamento, cuidado com esses, com esses pensamentos, cuidado com essas questões. Aí a pessoa te ouve, aí ela começa a amadurecer na fé, e vai crescendo, e você vai ensinando a palavra de Deus diz
fez isso, como você tratar seus filhos, como você lidar com seus negócios, como você, cuidado, proteger o seu coração, como você ler a Bíblia, como você entender a palavra de Deus. Daqui a pouco a pessoa, ela passou daquela linha divisória, aquela linha imaginária que não tem mais retorno, e ela se torna um discípulo, alguém que ama o Senhor, alguém que abandonou a velha vida, abandonou as práticas antigas de pecado, e de repente agora a pessoa está com o coração alegre, querendo agora servir a Deus de coração. Isso é algo tremendo. Quando você faz isso, os anjos no céu se alegram, os anjos no céu gritam de alegria diante do trono de Deus. Mais uma alma, mais um se rendeu ao Senhor. Os anjos louvam o Senhor com alegria. É quando o pecador se arrepende, não é quando alguém ganha na loteria, não é quando alguém fica curado, não é quando alguém, se casa. Não é isso que gera festa no céu. A Bíblia diz que o que gera festa no céu é quando o pecador se arrepende, e quando você é usado por Deus, pelo Espírito de Deus, para tirar alguém do pecado, da lama do pecado, e torná-lo um discípulo de Jesus. Eu fico imaginando, se os anjos se alegram quando um pecador se arrepende, imagine o coração de Jesus a seu respeito. Aleluia! Oh, aleluia! Eu fico imaginando o coração de Deus a seu respeito. Essas são as coisas mais importantes da igreja. Uma igreja família. Olha para o seu irmão aí. Ele tem falhas, mas ele é seu irmão. Cuida dele com amor. Fala mal dele não. Ora por ele, abençoa ele. Vive o amor de Cristo. Vive o amor de Cristo. Amém. A comunidade da graça tem como visão fazer cada membro um discípulo. E é necessário ensinar aos novos tudo que Jesus nos deixou. O que é um discípulo? É alguém que está crescendo, aprendendo, capaz de amar a Deus, disposto a conhecer as necessidades das pessoas, animado, alguém animado com as coisas de Deus. E nós precisamos estar animados para orientar as pessoas, ajudá-las a amadurecerem na fé. Porque é discípulo que cuida de discípulo. Você quer entender como é que é a igreja? Quantos aqui tem mais de 10 irmãos na família? Quantos aqui tem mais de 10 irmãos? Olha aí, tem algumas pessoas aqui. Do quarto para lá, quem é que cuidava dos outros? Que ia nascendo? Hã? Quem? Ah, o mais velho, é ou não é? Do quarto para lá, era o mais velho que cuidava do outro. Não tinha jeito, que a mãe e o pai tinham que trabalhar. Quem é que ia cuidar dos outros? A igreja é a mesma coisa. Nós mais velhos cuidamos dos mais novos. É assim. Quem tem 10 irmãos na família sabe disso perfeitamente. Tem irmãos na família que aquele irmão é mais mãe do que a própria mãe e o próprio pai, porque foi ele que trocou fralda, foi ele que deu remédio, foi ele que cuidou, foi ele que fez tudo, porque o pai foi trabalhar. A igreja é isso. A igreja é isso. Você vai entender o que é a igreja agora. Você é mais velho. O pai e a mãe estão trabalhando, estão gerando filhos também, né? E vocês estão me ajudando a cuidar deles, porque vocês são os mais velhos. É isso. Nós precisamos agora trabalhar aquelas duas partes ali, né? Formar e alcançar. Essas duas partes são importantes. É a parte da roda da engrenagem. Já temos essa identidade, somos uma igreja família. Já sabemos, vivemos o amor de Cristo. Mas agora nós precisamos formar discípulos e alcançar o próximo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor juntos. Em comunhão, quero viver, oh, aleluia, com meus irmãos, e assim crescer
uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns aos outros por meio de Cristo. Um compromisso de edificar, de repartir e abençoar, sempre uns aos outros, em comunhão, em comunhão. Quero viver dia após dia com meus irmãos e assim crescer, uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. Um compromisso de edificar, de repartir e abençoar, sempre uns aos outros, em comunhão. Só fé, uma só fé, um só coração em Jesus, em Cristo, um povo, aleluia, um povo, oh Senhor, uma missão, uma missão, plena comunhão, plena comunhão, Jesus, uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Obrigado, Jesus, por tua obra na cruz. Um compromisso de edificar, de repartir e abençoar, sempre uns aos outros, sempre, 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 em comunhão. Pai, muito obrigado pela sua palavra revelada, derramada sobre os nossos corações essa noite. Nós possamos olhar para o nosso irmão como nosso bem maior e que possamos nos colocar, ó Pai, à disposição do Senhor, não somente para sermos transformados segundo a imagem de Cristo, a fim de que vivamos nesse mundo em verdadeira justiça e santidade, mas também que sejamos, ó Pai, como Ananias, como aqueles que vão tirar as escamas dos olhos, como aqueles que vão formar outras pessoas, como aqueles que vão, ó Pai, ministrar, que vão cuidar, que vão treinar, que vão formar, que vão abençoar. Pai, em nome de Jesus, coloca esse desejo no nosso coração de segurar forte no arado e não soltar nunca, Senhor, porque esse é o nosso trabalho, esse é o nosso chamado. O Senhor nos chamou para sermos trabalhadores do Teu reino, para termos essa visão maravilhosa no nosso coração e sermos parte, ó Pai, dessa igreja família que ama, que cuida, que forma, que ensina, ó Pai, que vive o amor de Cristo. Ó Senhor, que essa visão esteja verdadeiramente plantada no nosso coração.
coração, que nós sejamos, ó Pai, uma igreja família, que vive o amor de Cristo, que alcança o próximo e que faz discípulos, que forma discípulos e que alcança o próximo. Que nós sejamos, ó Pai, que nós tenhamos essa visão fundamentada no nosso coração, que sim, que possamos verdadeiramente formar uns aos outros e principalmente que possamos cumprir a nossa missão de alcançar, ó Pai, outras pessoas e encher o coração dessas outras pessoas do Senhor, do Teu reino, da Tua vida, do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua compaixão, da Tua graça, do Teu poder, daquilo que é mais poderoso nesse mundo, Senhor, a vida de Deus. Que nós sejamos, ó Pai, multiplicadores dessa visão maravilhosa que anos atrás o Senhor colocou no coração do nosso pastor. Ministra no nosso coração também, que nós sejamos discípulos fiéis, ó Pai, aonde o Senhor encontrará, ó Deus, fiéis ao Senhor, e receberemos em tempo oportuno uma coroa de glória, em nome de Jesus. Aleluia, aplauda ao Senhor. Uma semana de prosperidade e paz, uma semana de vida nova, uma semana de bênção sobre sua vida, em nome de Jesus. Abraça seu irmão, fala com ele com alegria no coração.